Você, porventura, já perdeu alguma oportunidade e, consequentemente, veio se arrepender de tê-la perdido? Já? Eu acho que, se não todos, 99% das pessoas já tiveram passaram por isso na vida. Tem coisas, irmãos, que elas acontecem uma única vez na nossa vida. Oportunidades que surgem uma única vez. Tem outras que não, outras oportunidades que se repetem. Quando o Senhor Jesus Cristo, obrigado, irmão. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, junto a ele, uma à direita e uma à esquerda, foram crucificadas duas pessoas também. Eu creio que aquelas duas pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, mas que tiveram a oportunidade de estarem ali penduradas junto ao Senhor, um ao lado direito, outro ao lado esquerdo, e eles tiveram a oportunidade de arrependimento e, consequentemente, de receber ou não arrependimento e não receber a salvação e a vida eterna. Um dos ladrões que ali estavam falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor então dirigiu a ele e ele aproveitou a oportunidade. O Senhor disse para ele: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas o outro, a Bíblia fala que o outro estava praguejando, estava ofendendo o Senhor Jesus Cristo, estava exigindo: se tu és, desça da cruz e livra-nos também. Mais ou menos assim, se Deus é Deus, por que ele não acaba com a pandemia? Mais ou menos desse tipo, desse jeito, dessa forma, dessa maneira, né? Mais ou menos assim. Eles tiveram oportunidades e um abraçou a oportunidade e o outro desprezou a oportunidade. Eu me lembro que quando recebi a Jesus Cristo como Salvador, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de, posteriormente, é que eu fui analisando, né? Fiz uma retrospectiva da minha vida e fui analisando as coisas que aconteceram, que sucederam. A primeira vez que me lembro ter ouvido o Evangelho, e não foi no dia que eu aceitei Jesus, passou anos, talvez 7 anos, para me converter. Então eu tive a oportunidade de ouvir o Evangelho não somente uma vez, mas várias vezes, até chegar ao ponto de me decidir aceitando a Jesus, porque Ele me deu esta oportunidade. Eu quero crer que tenha acontecido o mesmo com todos nós que estamos aqui, todos nós. Não foi na primeira vez que fomos convencidos pelo Espírito Santo, e não foi na primeira vez que nós ouvimos a palavra e aceitamos a Cristo como Salvador. Para nós, para mim pelo menos, repetiu-se várias vezes o chamado até me convencer, o Espírito Santo trabalhar e eu então entregar a minha vida ao Senhor. Mas tem pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós temos. Tem pessoas que não têm. Eu me recordo, irmãos, que uma vez eu estava pregando em frente ao Teatro Municipal, e eu estava falando do amor de Deus, como a gente sempre faz nas pregações, anunciando, né, o Evangelho. E do outro lado da rua passou uma pessoa e aquela pessoa estava escarnecendo, estava zombando das palavras que eu estava transmitindo, estava escarnecendo da palavra que eu estava pregando. Você sabe, irmão, aquela pessoa não sabia que aquela era a última oportunidade na vida dela. No outro dia, pois era uma pessoa conhecida aqui na sociedade, no outro dia essa pessoa estava com a sua moto, ele caiu com a moto, bateu a cabeça na guia e veio a falecer. Me recordo também
que fui chamado para orar na casa de dois irmãos. E quando eu coloquei a minha mão para orar para um deles, coloquei a mão, eu estava orando e Deus falou assim, nitidamente: você está com a mão sobre a cabeça de um defunto fresco. No outro dia a pessoa faleceu. Às vezes, Deus ele gera oportunidade para as pessoas. A reação das pessoas vai determinar o destino que elas terão. Os dois na cruz, um foi para o céu e o outro, o Senhor não prometeu nada. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, né? Eu não sei, mas quando eu pregava tanto na rodoviária antiga, onde hoje é na Praça João Pinheiro, né? Pregava tanto ali, era rodoviária, parava os ônibus ali, eu ia ali, anunciava, pregava o evangelho. Quantas pessoas ouviram o evangelho? Um dia eu andando na rua, um homem me parou e disse: olha, eu lembro de você, o senhor pregava o evangelho lá na praça da rodoviária, e o senhor sabe que eu estava no ônibus uma vez, e eu estava sentado, e o senhor estava pregando assim do lado esquerdo, pregando, e aquela mensagem que o senhor pregou entrou tão profundamente em meu coração, que eu fui para a minha cidade, eu procurei uma igreja, e desde então eu estou numa igreja servindo o Senhor. Nós não sabemos, irmãos, qual é o propósito do Senhor quando a gente anuncia a palavra. Eu estou dizendo que nós não sabemos assim, quem é que vai acatar e quem é que não vai acatar. Porque o propósito nós sabemos. Aquele que ouve e aceita, ouve para a salvação. Aquele que ouve e rejeita, ouve-se para a condenação. Isso é o propósito, né? Esse é o propósito. E a gente vê, irmãos, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se deslocava por vários locais, por vários lugares, em aldeias, em cidades, e ele fazia isso com o propósito, com o intuito de levar a mensagem, de pregar a palavra. E é uma coisa muito importante o que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia fala assim, que a palavra pronunciada, ela não voltará vazia, mas ela fará tudo quanto apraz ao Senhor fazer. Tudo ela fará. Então a palavra, ela sempre vai trazer soluções. A palavra, ela sempre vai trazer determinação. A palavra, ela sempre vai trazer um destino. Ela vai trazer isso. Na vida secular, nós temos muitas oportunidades, não é verdade? Muitas oportunidades, né? E essas oportunidades, às vezes, elas são determinadas pela vontade que nós temos. Eu me lembro aqui que tinha um nosso irmão aqui, hoje não está mais conosco, está numa outra cidade, e ele tinha feito 8 vestibulares para a medicina. 8. A mãe dele estava no culto aqui agora há pouco, terminou às 5 da tarde. 8. Ele não passou em nenhum, mas ele nunca desistiu. O dia que o Dedé Santana esteve aqui conosco, esteve ele e o filho dele, eles estavam vindo dos Estados Unidos, nós havíamos feito uma agenda com ele veio aqui, nós anunciamos, a igreja ficou abarrotada, esse moço veio junto com a mãe dele. Na hora do apelo, esse moço veio aqui à frente, e aqui à frente ele aceitou Jesus como Salvador, e posterior a isso ele foi fazer o vestibular para medicina em Juiz de Fora, e fez o vestibular lá, passou, frequentou, e depois ele conseguiu uma transferência aqui, mais perto da casa dele, né, na cidade dele, e conseguiu uma transferência, se formou aqui. Hoje ele é um grande ortopedista, ele trabalha lá em Jundiaí, né, trabalha lá. Mas vejam bem, a pessoa não desistiu, não parou, não desistiu. Ele pôs um propósito no coração e ele foi, até que ele deu oportunidade para Deus ajudá-lo.
A Bíblia fala assim, o Senhor diz, esforça-te que eu te ajudarei. Não espere que Deus faça tudo por você, porque Ele não fará. Você faça a tua parte que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Irmãos, conheço também uma pessoa que ela fez mais de 10 vezes exame de autoescola e não passou. Mas você pensa que ela desistiu? Ela não desistiu. Na 12ª vez ela conseguiu passar. Aqueles que passam pela primeira vez é uma coisa grandiosa, solta rojão. Mas imagine você, uma pessoa ficar 12 exames para poder... Mas imagine você o quão valoroso é isso para a vida da pessoa, mostrando que ela foi uma pessoa persistente, uma pessoa que não desistiu, mas que foi até conseguir o propósito estabelecido no coração dela. Mas eu conheço também pessoas que fez um único exame, não passou e já explodiu. Não vou fazer mais, eu não sei o que tem, o instrutor é isso, o instrutor é aquilo, a autoescola é isso, a autoescola é aquilo, não é? Aí eu conheço outra que também fez 3 vezes, 2 vezes, não passou, mas já esquentou. Não vou fazer mais, desisti, parei, não vou fazer mais, parei. Né? E muitas vezes, irmãos, isso aí são oportunidades que você pode ter mediante quando o exame é marcado, ou o vestibular que você faz todo ano, você tem a oportunidade de fazer todo ano, mas tem coisas que você não tem tantas oportunidades assim. Tem coisas que acontecem uma única vez em nossa vida, uma única vez. Nisso que eu estava transmitindo aos irmãos a respeito dos 2 que morreram ao lado de Cristo. Foi uma única oportunidade. Então, nós precisamos saber das oportunidades que nos aparecem. Numa cidade, veio uma grande companhia de balé russo e iria fazer algumas apresentações. E eles estavam ensaiando, e o diretor, né, estava observando de longe, distante. E de repente apareceu uma moça da cidade. A moça queria conhecer o diretor, queria ver se haveria uma oportunidade para ela ingressar, né, na companhia. E quando ela chegou do lado dele, ele nem olhou para ela, ela ficou do lado dele, ele observando, né, a coreografia do balé, tal. A moça disse assim para ele: eu quero ser uma grande bailarina. Ele nem olhou para ela e disse assim: você não vai ser uma grande bailarina. E ficou. A moça virou as costas e foi embora. Ela pegou as suas sapatilhas e colocou num canto. Nunca mais ela voltou à escola de balé, nunca mais calçou suas sapatilhas, nunca mais. Passou 10 anos. Aquela companhia vem novamente ali na cidade. O mesmo diretor. E ele está observando, está ensaiando as pessoas. Essa moça chega novamente ao lado dele e ele nem olha para ela. Aliás, ele nem sabia quem ela era, nem sabia o rosto dela, porque ele nem olhou para ela a primeira vez. Ela chega do lado dele e fala assim: olha, eu tinha o desejo de ser uma grande bailarina, eu estava aprendendo balé, mas há 10 anos atrás, quando vocês aqui estiveram, eu vim falar para você que eu queria ser uma grande bailarina, e você disse para mim que eu nunca seria uma grande bailarina. Desde então, eu guardei as minhas sapatilhas, nunca mais usei, nunca mais voltei para dançar, para aprender, nunca mais voltei à escola. Aí ele falou para ela: e eu acertei, você verdadeiramente não seria uma grande bailarina, porque se eu falei uma coisa dessa para você e você desistiu, é porque você não tinha esse propósito em teu coração de alcançar realmente, de ser realmente uma grande bailarina.
Irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você. Esse versículo é um versículo muito conhecido e de uma passagem muito conhecida também. Lucas capítulo 18. Está escrito assim em Lucas capítulo 18, verso de número 39. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Cala a boca, fica quieto, para aí de gritar. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou ler novamente. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem, irmãos, é a passagem a respeito de um homem chamado Bartimeu e que vocês conhecem. O que me admira nesse homem, o que me admira nessa pessoa é a persistência dele, Colocado ele era todos os dias na entrada da cidade de Jericó para pedir esmola. Ele era colocado ali para pedir esmola. Neste dia que ele estava ali, uma coisa inusitada estava acontecendo que ele não sabia o que era porque ele era cego. Mas ele começou a ouvir uma conversação, muitas pessoas conversando, dialogando. E ele falou: o que será que está acontecendo? O que será que está sucedendo? Alguém chegou para ele e disse: olha, você não sabe o que está acontecendo? É que Jesus de Nazaré está passando por aqui. Quando ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali, ele não teve dúvidas. Quem sabe, alguém não disse para ele as palavras que Maria e Marta disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem sabe alguém disse para ele: olha, Bartimeu, se Jesus passar por aqui, você vai ter visão novamente. Quem sabe alguém disse para ele, trazendo ao coração dele uma certa esperança, uma expectativa, trazendo ao coração dele a esperança de recobrar a visão, a esperança. E ele não sabia como ir atrás de Jesus, mas num belo dia o Senhor passa por ali. Essa era a oportunidade da vida dele, Como eu disse, irmão, tem coisas que acontecem para nós uma única vez. Tem oportunidades que se apresentam para nós uma única vez. E esse rapaz, ele assimilou muito bem isso, porque criou-se uma expectativa enorme no coração dele de recobrar a visão, se ele porventura pudesse ter um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro. E nesse dia surge a oportunidade, e ele começa a gritar altos berros: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. A voz dele irritou tanto as pessoas que os discípulos do Senhor que iam à frente se sentiram irritados com os gritos daquele rapaz. Foram lá e disseram: para de gritar, para. Mas ele não lhes obedeceu. Você sabe que tem muitas pessoas que são irmãos nossos da igreja que às vezes, ao invés de trazer otimismo em nosso coração, ao invés de trazer palavra de esperança em nosso coração, só sabe falar de coisas pessimistas. Tem pessoas, irmãos, que é tão difícil
Você vê elas conversando com uma com a outra. Se a outra falar assim, nossa, eu estou com uma dor no meu estômago já há dias, ela fala assim, a minha é muito pior do que a sua, porque a minha dor de estômago às vezes está saindo, eu até vomito sangue. A pessoa, ela sempre quer contar que a situação dela é pior do que a outra. Ela não tem uma palavra de esperança, ela não tem uma palavra de otimismo, ela não tem, amado irmão, na boca dela as boas novas do Evangelho, que traz mudança, traz transformação e traz salvação, e pode trazer cura também para o doente. Ela não tem. Ela não tem. E é difícil você conversar com pessoas assim, porque elas não têm nos lábios dela a boa nova de salvação, ela não tem. Ela só sabe falar de coisa ruim, só de notícia ruim. Parece que tem o prazer de anunciar enfermidade, de anunciar doença, de anunciar remédio, de anunciar isso, de anunciar só coisa ruim, só coisa que... E você perde o desejo de conversar com pessoas assim. Perde. Você perde o desejo de dialogar com pessoas assim. Esses discípulos do Senhor foram lá falar para de gritar, rapaz. Você está nos perturbando com esses seus gritos. Mas louvado seja Deus pela persistência daquele rapaz. Ele começou a gritar ainda mais, ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, oportunidade. Era a oportunidade dele. Era a oportunidade dele. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu quero que você não desista em meio às dificuldades que vierem aparecer na tua vida. Se você tem um alvo no teu coração, se você tem um propósito no teu coração, não desista dele. Chame Jesus para te ajudar e vá em frente, insista, porque o Senhor vai fazer você alcançar o porto que você deseja. Vai fazer você alcançar. Você já ouviu falar do contra Deus? Já ouviu falar do contra Deus ou não? Contra Deus era um menino, que ele vivia num bairro e o apelidaram de contra Deus, porque ele ofendia a Deus. Ele passava na rua, a turma falava, contra Deus, porque ele invocava a Deus e falava, se Deus descer aqui, eu vou dar um pau nele, sabe, ofendia Deus, ofendia. Um belo dia, irmão, um ex-traficante do bairro se converteu, e quando ele se converteu, ele entendeu a situação do contra Deus, porque ele, o traficante, também era revoltado com Deus, tinha uma revolta grande no coração dele com Deus. Mas um pastor pregou para ele, um pastor também que vivia em situações idênticas, mas teve a sua vida mudada, teve a sua vida transformada, começou a pregar o Evangelho, foi evoluindo, ganhando muitas pessoas, e ele ganhou esse ex-traficante. E esse ex-traficante, quando ele pensava no contra Deus, e via no coração dele um desejo grande de pregar o Evangelho, mas ele sabia como ele ia ser recebido. Ele sabia, mas ele não desistiu. Ele pôs no coração o desejo de pregar o Evangelho para o contra Deus. E num belo dia ele falou, pastor, eu vou lá pregar o Evangelho para esse rapaz. Irmão, quando ele foi, ele procurou o rapaz no bairro, o rapaz estava sentado na sarjeta, e quando ele chega para conversar, o contra Deus começa a falar para ele assim, olha, não fale de Deus para mim. Não fale de Deus para mim. E no mesmo instante o contra Deus começou a reclamar que ele estava com uma situação no estômago dele muito ruim, que ele estava vomitando sangue. Aí o rapaz falou assim, mas Deus pode te curar, Deus pode te curar. E a pessoa, irmão, você sabe que o coração das pessoas amolece em meio à doença? Você sabe disso, que tem muita gente que são pessoas assim que odeiam a Deus, detestam a Deus, não podem ouvir falar da palavra de Deus, não podem ouvir até que sejam acometidas por uma enfermidade, e uma enfermidade que elas não podem lutar contra, porque elas não têm recurso, nem poder, nem autoridade para vencer a situação.
Então, na grande maioria, as pessoas se sujeitam a Deus, passam até a crer em Deus, passam a fazer novena, passam a fazer campanha, passam a fazer um monte de coisa, aceitam tudo quanto é tipo de oração, sabe? É desse jeito. Então, contra Deus, ele estava nessa situação, e o rapaz falou para ele: eu quero orar por você, me permite orar por você. Ele falou: tá bom, se eu oro, pode orar então, tá bom. Amoleceu o coração. Ele recebeu a oração. No ele receber a oração, irmãos, o rapaz que pregou o evangelho para ele, falou assim: pô, foi falar com o pastor, eu preguei o evangelho para ele. Ele se ajoelhou lá no meio da rua, aceitando a Jesus como Salvador. Agora, o que nós vamos fazer? Eu não posso levá-lo para minha casa. O pastor disse: eu também não posso levar para minha casa, não tem como, né? Aí eles foram atrás de uma casa de recuperação, foram lá, e porque se contra Deus ele bebia demais, bebia muito, e aceitaram ele na casa de recuperação. Mas daí alguns dias, irmãos, mandaram avisar o rapaz, né, o ex-traficante se converteu, que pregou o evangelho, que o contra Deus estava muito doente. Pegaram ele, levaram para o hospital, e ele foi internado no hospital. O médico fez exame, radiografia dos pulmões dele, radiografia do tórax, radiografia do fígado dele. Ele tinha perdido o pulmão e metade do outro estava totalmente comprometido, e ele não tinha mais fígado. Havia derretido o fígado dele. O médico falou que ele tinha 3 dias de vida. Esse rapaz que foi pregar o evangelho para ele, foi visitá-lo, e sabe o que esse rapaz fez? Eu não sei como, não sei assim, o rapaz escondeu-se debaixo da cama do contra Deus. E o rapaz ficou ali escondido 3 dias. Os 3 dias que o médico tinha dado de vida para o contra Deus. Ele ficou lá orando e jejuando escondido os 3 dias. Foram tirar a radiografia do contra Deus, porque eles perceberam que o contra Deus deu uma reagida. Foram lá, tiraram a radiografia dos pulmões e do fígado, e voltou lá para a cama. O médico examinou a radiografia. No outro dia o médico falou para ele: vamos fazer outra chapa, porque a máquina estava quebrada, vamos fazer outra chapa. Foi lá, fez outra chapa dos pulmões, do fígado, e no outro dia voltou para ele e disse: olha, nós temos que fazer outra chapa, porque está quebrada a máquina. Aí o rapaz saiu debaixo da cama e falou: o senhor pode fazer quantas chapas o senhor quiser, mas Deus já curou ele. É isso que o senhor não está querendo falar, mas Deus já curou, Deus já abençoou contra Deus. O médico, irmão, havia testado, falou para o contra Deus: eu não sei o que aconteceu, porque você está com 2 pulmões como pulmões de criança, e o teu fígado é um fígado totalmente novo. Então, irmão, vejam bem, nós não entendemos o plano de Deus, nós não entendemos as coisas que Deus faz, mas quando Deus ele resolve fazer, ele faz mesmo. Ele faz, ninguém impede. Mas quando ele não quer fazer, não adianta, que ninguém conseguirá convencê-lo de fazer. Ninguém. Ele é soberano. Por isso, irmão, quando esse rapaz começa a gritar para o Senhor: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ele via isso como a última esperança dele. Ele via isso como a última esperança. Você se lembra também, amado, daquela mensagem, daquela passagem aonde a mãe
preocupada com a filha, vem atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está lá na minha casa, ela terrivelmente endemoniada, está enferma, e ela está para morrer, e eu preciso da tua ajuda. Jesus não se moveu em nada, continua andando como se não tivesse ouvido a voz dela. E ela vem gritando. O que os discípulos fazem de novo? Vão aconselhar Jesus, ou vão fazer um pedido para ele: Senhor, que atende logo essa mulher, porque ela parece uma doida, vindo gritando atrás de nós. Ela parece uma louca, gritando essas coisas todas que ela está gritando aí. Como se o Senhor precisasse de conselho de alguém, né? E nós somos tão atrevidos às vezes, ou tão ousados, melhor dizendo, às vezes, que nós queremos conselhar o Senhor o que é que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer. Como se Ele não soubesse. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não conhece você de agora, não. Deus não conhece você de agora, não. Deus não conhece você porque você entregou a sua vida a Ele, não. Deus conhece você a partir do momento do ato sexual entre seu pai e sua mãe, que te gerou a vida. O salmista disse: eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, Deus já me via, Deus já sabia. Então Deus sabe tudo a teu respeito, Deus sabe tudo de você, tudo. Ele sabe das suas frustrações, sabe dos seus medos, sabe dos seus temores, sabe das suas alegrias, sabe do desejo do teu coração. Ele sabe quando você se frustra, Ele sabe quando você se decepciona, Ele sabe de todas as decepções que você teve na vida, decepções que você não teve coragem de contar para ninguém, mas que ficou armazenado no teu coração. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. E a mão dele está estendida para te ajudar. Ele sabe os desejos e anseios que você tem no seu coração. Ele sabe as pretensões que você tem dentro de você, as ideias que você tem, os sonhos que você tem. Ele sabe tudo, irmão. Ele sabe tudo. Vem cá um pouco. Deixa Ele participar da tua vida. Deixa Ele participar da tua vida, porque tem sonhos que você só vai alcançar com a ajuda dEle, tem coisas que você só vai superar com a ajuda dEle, tem propósito, alvos que você estabeleceu no teu coração, que somente Ele poderá levar você a alcançá-los. Somente Ele. Somente Ele. E aí, irmão, a mulher vem gritando atrás, e Ele fala para ela ficar calada. Jesus devia falar: vocês que têm que calar a boca, pai. Você tem que ficar quieto. Eu sei o que estou fazendo. Sabe, irmão, muitas situações, às vezes, nos leva até mesmo ao desespero. Sabe? O anseio domina o nosso coração, a vontade, a necessidade. E muitas vezes a gente expõe a nossa necessidade com muita tranquilidade, mas a gente sabe que Ele pode fazer alguma coisa. A gente vai com tranquilidade, mas a gente sabe, e a tranquilidade nossa, ela vai perdendo, a gente vai perdendo a calma até chegar ao ponto de falar: pelo amor de Deus, o Senhor vai me ajudar, o que é que eu vou fazer? Foi o que a mulher fez. Ela veio correndo, passou na frente dele. Ela poderia dizer assim: Ele não quer me atender, Ele não quer me ajudar, Ele não sabe da situação que a minha filha está passando, Ele não está nem aí comigo. Ela poderia voltar para a casa dela e ver a filha dela morrer por faltar fé no coração dela. Mas não, ela vai à frente e ela se ajoelha diante dele. A oportunidade de ela expor tudo e saber que Ele está ouvindo, e de receber dele uma resposta positiva, uma resposta abençoadora. Vá para a tua casa e seja feita conforme você quer, seja feita conforme a tua fé. Pode ir para a tua casa. A Bíblia fala que a mulher foi para a casa dela e encontrou a filha dela sã, curada e abençoada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a oportunidade, o momento certo, a oportunidade certa. Então, eu quero dizer uma coisa para você. O Bartimeu, ele insistiu, porque ele falou: eu quero enxergar, eu quero ver, eu vou tornar a ver. E ele tornou a ver. Não perca as oportunidades da tua vida. Não coloque obstáculo
que impeça você de realizar os seus sonhos. Não crie coisa e nem desculpa no teu coração, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não vai dar. Não crie isso dentro de você. Não traga impossibilidade para a tua própria vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou te ajudar, diz o Senhor, diz a palavra dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Foco e fé. Ou fé e foco. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Amém? Deus é com você. E Deus cuida de você. E Deus leva você além de onde você pensa ou deseja ir. Para você saber que é Ele que está na frente. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Você quer saber o que aconteceu contra Deus? Ele se tornou a favor de Deus. É o pregador do Evangelho. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os teus filhos. Obrigado, Senhor, pela importância que eles têm para ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu vejo o Senhor abrindo porta de emprego. Meu Deus, em meio a toda essa crise, todas essas coisas, o Senhor comanda tudo. E eu vejo o Senhor abrindo trabalho, abrindo porta, Senhor, de emprego. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, por abençoar e ajudar o teu povo. Obrigado por cuidar de nós que somos teus filhos, muito melhor do que nós cuidamos dos nossos filhos. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, por trazer proteção e confiança ao coração dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por passagens tão importantes, tão interessantes como essa de Bartimeu, da mulher Sirofenícia, pessoas que não desistiram de propósitos que estabeleceram no coração. Meu Deus e meu Pai, assim também, que esse meu irmão não se desvie, não se esqueça, esse irmão não desista dos propósitos que eles têm no coração. Ainda que, humanamente falando, possa parecer uma coisa difícil, mas Senhor, Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor cuida do teu povo, porque o Senhor ajuda o teu povo, porque o Senhor abençoa o teu povo, porque o Senhor guarda o teu povo. Eu te agradeço porque o Senhor guarda a nossa família, o Senhor guarda o pai, a mãe, o Senhor guarda o filho, a filha, o Senhor guarda os irmãos, o Senhor guarda, meu Deus, a esposa, o esposo. O Senhor guarda, Senhor, o teu povo em paz, em saúde. O Senhor guarda o teu povo, Senhor, protegendo-os. E obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essa vida que está aí ligada conosco aí, nos acompanhando pelas redes sociais. Obrigado pela casa dele, pela família dele. Obrigado, Senhor, por essa palavra de esperança que o Senhor trouxe em nosso coração, de não sermos pessoas que venhamos a desistir, mas sim pessoas persistentes, sabendo o que desejamos, sabendo o que queremos, sabendo o que estamos precisando, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o Deus abençoador, galardoador. Eu quero abençoar este teu povo, meu Deus e meu Pai. Eu não sei especificamente, Senhor, a necessidade de nenhum deles, mas eu sei que o Senhor prometeu suprir cada uma delas. Obrigado por suprir a necessidade desse meu irmão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não vê as coisas com dificuldade.
o Senhor vê sempre com possibilidade. Ensina-nos a enxergar como o Senhor enxerga, Senhor, olhando para o Deus do impossível, o Deus que nos faz ver sempre, sempre, sempre com possibilidade, com conquista. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te engrandeço e eu te agradeço. Eu te agradeço por ouvir a minha oração. E eu agradeço ao Senhor por respondê-la, no nome de Jesus Cristo. Amém.